Financiamento em até 72 vezes. Energia solar é com a Eletrocampus. Ligue agora 3033 2213. Sete horas e 50 minutos, voltamos ao vivo aqui pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, ao vivo também lá no Face, no YouTube, no Instagram. Aliás, você participa aqui pelo Face, né? Deixa lá a sua pergunta, sugestão, sua participação aqui no programa de hoje. E voltamos com o oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Um aviso aos motoristas, fiquem atentos, aí tem obras do projeto Novo Asfalto, ali na Gil de Góes e também na Salvador Correia. Trechos dessas duas ruas estão passando por reformas e ficam interditados, então, também no dia de hoje. Fique atento aí, puder evitar essa área aí, vai adiantar bem o seu dia. Lá no Caju também tem outra área também com a interdição para o projeto Novo Asfalto. Bom, voltamos, e a temperatura agora segue em elevação aqui na área central da cidade. A previsão para hoje é de 33 e a mínima de 23, faz 27 graus agora. Vamos voltar com o programa de hoje. O nosso convidado Gustavo Mateus, que é jornalista, secretário de comunicação de Campos, assume aí essa pasta e a gente pede a ele agora para fazer uma projeção sobre as eleições 2024, começando com a projeção a prefeito. O Gustavo, você falava mais cedo, respondendo a Luísio, sobre a sua participação entusiasmada lá na campanha de Rafael Diniz, o que lhe dá também aí essa vivência, essa experiência para uma outra campanha, para uma outra eleição. Cada eleição é uma eleição. Mas essa eleição em que você começa agora a fazer parte desse grupo, está também projetada aqui pelas pesquisas, números que foram buscados aí junto à população nesse ano, né? Pesquisa aquela coisa de momento, aquele retrato, mas traduz aí o que é a impressão que a população tem sobre, principalmente, a aprovação do governo, né? E também tem a pesquisa já para 2024 na espontânea, que é interessante essa espontânea. E que aí eu trago aqui para você os números rapidamente da Prefab, Futuri, da Iguape e GPP. Vladimir aparece com 48,8% na Prefab, respondendo a pergunta se as eleições fossem hoje, em quem você votaria para prefeito de Campos. Sempre lembrando, Gustavo, só na questão para não sair aquela propaganda atemporal, respeitando a lei eleitoral, são todos pré-candidatos. Estão todos hoje na intenção de se pré-candidatar, né? São pré-candidatos. Vladimir Garotinho aparece nessa pesquisa com 48,8%. Depois vem o próprio Garotinho aqui com 6,6%. O Caio Viana com 3,2%. Arnaldo Viana, isso é espontâneo, tá? Com 2,3%. Até a própria Rosinha aparece aqui com 0,4%. Daí em diante vem a própria também Carla Machado, 0,3%. Isso a pesquisa Prefab Futuri, né, feita em Campos.
Marquinhos Bacelar com 0,2% e depois outros 1,2%. A Iguape trouxe também, na mesma condição, na mesma pergunta do disco ali de perguntas, se as eleições fossem hoje, espontânea. Vladimir Garotinho, 27,8% pela Iguape. Caio Viana, 2,5%. Marquinhos, que é o Marquinhos Bacelar 0,4%. Carla Repete, 0,3%. Jefferson, aqui do IFE, já aparece com 0,3%. Marcos, que ia ser o Marcos Bacelar, aparece com 0,1%. Tiago, com 0,1% também, que hoje é deputado estadual. E na GPP, para finalizar esses números, Vladimir Garotinho, 38,6%. Caio Viana, 2,7%. Rosinha Garotinho aparece com 1%. Arnaldo Viana com 0,9%. Carla Machado com 0,6% aqui nessa pesquisa. Marquinhos Bacelar 0,4%. E, para fechar aqui, Rafael Diniz aparece também na GPP com 0,4%. E algum candidato de fora, 0,3%. Chegou até a se cogitar em nomes aí de deputados de fora, aquela coisa toda. Cassiano, 0,3% também. E professora Natália, 0,2%. Como é que você analisa esses números e tenta, acho que talvez diante deles, projetar aí alguma coisa para 2024? Eu só vou complementar a pergunta, que é importante. Me desculpa, Nogueira Gustavo. A GPP é de março, a Iguape é de julho e a Prefato Futuri, que traz um universo diferente do IBGE. É bom a gente ressaltar isso, embora no geral dê números parecidos, é de agosto. Só para... Tá, obrigado, Luiz. Não, boa observação. Então, estamos falando de março, julho e agosto. Desculpa, pode responder, Gustavo. Então, a gente até deve ter uma pesquisa esse mês, né? Acredito, estou falando aqui assim, eu acho que teremos, mas eu acho que as pesquisas mostram esse abismo que há entre Vladimir e o segundo colocado. Ele vem muito, primeiro, das ações do governo. É importante ressaltar isso, porque parece muitas vezes, quando a gente vê as pessoas falarem do prefeito, muita gente fala que ele é sortudo, eu ouço direto, muita gente fala, né, sortudo, pô, pegou assim, melhorou, fez isso, tal, o governador ajudou, tal, tudo na sorte, né? Muita gente fala do prefeito, né, que ele é carismático, que ele é do personagem e tal, mas tem que falar da sua capacidade de administração, da equipe dele, né? Do governo como um todo. E essas pesquisas, elas colaboram com essa linha de raciocínio, que é o quê? Você reabrir praticamente uma UBS por mês desde que assumiu. A reinauguração do HGG, que a gente lembra, eu trabalhava à época na Folha, e a gente podia cobrir o HGG um tempo atrás com chuva dentro, né, Luiz? Isso não é... Isso, gente, jacaré no quintal, vamos dizer assim, do HGG. E coisas assim, absurdas que a gente via e a gente vê. Clínica de hemodiálise, SOS Coração, e aí eu faço volto naquela outra questão da comunicação, que é SOS Coração, se não me engano, 8 ou 9 meses, foram mais de 160 cirurgias. Olha quantas vidas foram salvas. Muita gente ali poderia literalmente bater as botas, vamos dizer assim. Então, assim, são coisas que... E eu estou falando de saúde. Eu acho que foi o Calil que dizia, né? O Calil em BH que dizia que saúde é complexo. Aí ele falava que a saúde de BH é uma bosta. Ele falava. Aí o pessoal ficava assim, mas é a melhor bosta do Brasil. Porque saúde pública é um negócio complexo. As pessoas acabam... quem consome o SUS não tem plano de saúde. Às vezes nunca teve.
e não consegue um efeito comparativo. Eu já usufruí dos dois, eu posso dizer. Na grande maioria das vezes eu tive mais agilidade no SUS do que no plano de saúde. Quem já teve a oportunidade de experimentar os dois no mesmo espaço de tempo, vamos dizer assim, próximo, sabe do que eu estou falando. E aí, tudo isso que vem sendo feito, todas as evoluções, poxa, a gente tem hoje uma educação transformadora, com as crianças que nunca imaginaram na vida ter tablet, estão lá com tablet, pô, de última geração, robótica, cara. As crianças olha só, as crianças do município, que estudam no município, que moram em comunidades e tudo, estão tendo oportunidades que, assim, enfim, pouca gente tem. Então, as pesquisas mostram muito disso, do quão Vladimir é um bom produto no ponto de vista do marketing, da comunicação, claro. É um cara que fala bem, é um cara que é carismático e tudo. Mostra quão o governo é competente e mostra também uma desarticulação clara da oposição. Eu não posso deixar de falar uma falta de quadro e assim, também volto a falar, a habilidade política do prefeito, que o principal adversário hoje a gente não pode afirmar que é um aliado, mas se aproxima, que é o Caio Viana, que teve no segundo turno das últimas eleições 100 e tantos mil votos. Se você somar o segundo turno, os votos de Vladimir e Caio, a 230, 240 mil votos. Então, assim, não é só, elencando, não é só a desarticulação, a falta de quadro da oposição, não é só isso. Não é só a sorte, não é só a competência, é o contexto. O que deixa Vladimir tão bem para uma próxima disputa é essa receita. A receita desse bolo que deixa tão bem. Mas eu acho que o fator, aí é o olhar de quem está de fora, como a Luiz falou, e eu estava de fora no início do governo. O que traz um diferencial para o Vladimir foi a capacidade dele surpreender as pessoas positivamente. Vladimir, eu falei isso com a Luísa semana passada, pessoalmente, a gente conversando, eu falei com ele, Vladimir é o único político que eu conheci e tive proximidade constante, né? Assim, enquanto político, obviamente, que ao contrário dos outros, porque proximidade é complicado, né? Você cria expectativas, então proximidade tem muito a ver com frustração, porque somos todos humanos. E Vladimir, quando você se aproxima e quando você convive, ele acaba te surpreendendo ainda mais. E eu acho que é isso, eu acho que é a questão de gerenciar bem as expectativas, de surpreender e exceder as expectativas, que são a cereja desse bolo com essa receita toda que eu falei aqui anteriormente. E aí, Cláudio, só fazendo um arremate. E aí a gente vê a oposição, por exemplo, falando em nomes como Carla, que assim, foi prefeita aqui do lado, não pode ser candidata novamente, pelo menos por enquanto, não sei o dia de amanhã, mas por enquanto ela não pode ser candidata, né? A gente vem falando até do Paul Bell, que não é de Campos, é de Maricá, se eu não me engano. O Paul Bell só vem a Campos, como ele mesmo falou, não sou eu que estou falando. Você pode pegar a fala dele da tribuna da Câmara de Campos. Ele só vinha a Campos para curtir a noite e as mulheres de Campos, a frase dele, boate de Campos. Então ele conhece muito a Louco, essas coisas, é isso que ele conhece, mas não conhece os bairros, enfim. Então a gente tem uma carência de quadro muito grande e eu acho que as alternativas que o grupo, por exemplo, hoje, o grupo dos Bacelar, que é a principal, que é a oposição hoje, na verdade, né? Não conseguiu ainda criar, eu acho que eles ainda estão tentando, eu acho que Carla é uma medida para segurar uma vaga, para poder movimentar o cenário, para poder empolgar os vereadores que terão uma tarefa muito difícil lá em questão de nominato, vai ser muito complicado para eles, mas eu acho que é um pouco disso. Eles ainda estão tentando buscar esse nome, e esse nome, para mim, ainda não apareceu, que eles querem.
essa coisa de Carla é um assunto também, outro assunto para a gente conversar aqui. Mas Nogueira deu o número de espontâneo, né? Na estimulada, a apresentação dos nomes dos candidatos, Vladimir fez 50,4 no GPP, Caio 18,1, Marquinhos Bacelar 5,8, Thiago Maia 2,9, candidato do PT 2,6, CVC Direita Campos 2,3. Na Iguape, de julho, GPP de março, Iguape de julho. Iguape encomendada pelos Bacelar. Vladimir Garotinho, 55,4% de intenção de voto na estimulada. Caio Viana, 8,6%. Marquinhos Bacelar, 3,1%. Thiago Rangel, 2,3%. Jefferson do IFE, 1,2%. Sérgio Mendes, 0,5%. Prefábio Futuri tem problemas. A fatia dos evangélicos e das classes C- está majorada, o que em tese favorece o Vladimir. É bom que se diga. Não é que a Luísa acha isso, é que o BGE de 2010 deu. E eles trazem um quadro amostral diferente. É sempre bom frisar isso. A pesquisa tem que analisar com ética. Vladimir teve 66,8%, na estimulada. Caio Viana 8,6%, Marquinhos Bacelar 1,6%, Thiago Major 0,8%, CVC Direita Campos 0,7%, Jefferson do IFE 0,2%. Pergunta Gustavo, são 3 institutos, mas a salva que deve ser feita da Prefab Futuri, são 3 institutos que mostram, inclusive o Instituto, numa pesquisa encomendada pelos Bacelar, que é o melhor teflon possível, uma possibilidade de vitória no primeiro turno. Você acredita nela? Sim, não, por quê? Hoje eu acredito. Política é muito dinâmica. O cenário eleitoral também, a gente não sabe, mas eu acredito, tenho plena, assim, confiança de que é possível, mas a gente não sabe, como eu te falei, eu acho que nem todos os players ainda estão, né, os agentes não estão no jogo ainda, no tabuleiro, as peças não estão todas ali. Agora, o que frustra a oposição e talvez confirme essa possibilidade de vitória no primeiro turno é que o governo não teve, como o Botafogo, né, um momento de pipocada, um momento descendente. Pelo contrário, quando a gente acha que vai ter uma crise, um problema, o governo responde bem, responde com fatos políticos novos que acabam, como é que eu posso dizer, fazendo o governo crescer ainda mais. Mas hoje a realidade é de uma vitória no primeiro turno. Pelo menos é o que todas as pesquisas indicam. Eu acredito muito em pesquisa, né? Mesmo com todas as ressalvas, como você falou, mas não é uma pesquisa que está dizendo, são várias. Então a gente tem plena confiança de vitória no primeiro turno. Agora, é o que o prefeito falou há pouco tempo, em alguma entrevista. O que não pode acontecer e o que ele jamais vai deixar acontecer é qualquer tipo de postura, né, qualquer tipo de soberba, vamos dizer assim, não só no governo, mas da parte dos agentes políticos em relação a isso. E eu acho que muita gente espera um momento de fragilidade, inclusive o grupo político, a oposição, vamos dizer, não só espera, como tenta fabricar questões que possam causar desgaste, mas a verdade é que as respostas têm sido muito assim, instantâneas e com boas soluções. Então, eu acredito sim, Luiz. Acredito até porque, além disso tudo que a gente está falando, tem também a capacidade política de aglutinação do prefeito. Então, assim, como nesse movimento com o Caio. Então, assim, que pode... Não estou dizendo que Caio vai caminhar com o Vladimir, porque eu não sei se vai caminhar com o Vladimir. Mas só o fato deles se aproximarem, deles estarem se respeitando, dialogando, conversando, Caio abrindo a porta do gabinete dele, Vladimir abrindo a porta do gabinete dele. Cara, isso assim, é um avanço assim,
E aí a gente tem uma outra vertente, que no caso é a oposição, que está gritando, enquanto tem duas pessoas conversando. E eu acho que isso mostra muito da política e do que o campista quer da política a partir de agora. A gente já teve muitos momentos. Se ficar para sempre nesse olho por olho, dente por dente, vai ficar todo mundo cego e banguela. É isso. É Gandhi, né? A frase de Gandhi. Eu tenho antes de perguntar sobre a nominata, sobre o caso de carro também, mas tem alguns números da pesquisa que são também, eu acho que... Eu estava vendo ontem NBA, né? Indiana Pacers, um jogo muito disputado, e Boston Celtics. Eu gosto muito de basquete na NBA. E é um esporte que você mais regido por estatística, né? Algumas não falham. O time que tem mais turn-off, né? Ou seja, que perde a posse de bola, geralmente é o time que perde o jogo. Né? Isso é quase sempre. Ontem foi assim, o Boston liderou muito tempo, mas teve 18 turn-offs e o Indiana Pacers teve, acho que 8, menos de 10. Ganhou o Indiana Pacers. É uma questão de estatística. Turn-off é o quê? O desperdício da posse de bola. Eu vou comparar na leitura de pesquisa, em termos de valor estatístico e significado, da rejeição. Rejeição turn-off. Né? É aquela jogada que você não transforma em voto em cesta. Se você não tem aquilo. Né? Na rejeição, o GPP de março, não pergunto bem rejeição, falou imagem negativa e imagem positiva. Imagem negativa, liderou Caio com 24,3%, Vladimir Garotinho 18,4%, Marquinhos Bacelar 17,7%, Thiago Rangel 11,3%, CVC de Eita Campos 7%. Aí já a rejeição, que você não votaria nunca. Na Iguape, novo, frisar, foi feito pelos Bacelar. Caio de Julho, Caio Viana 22,2% de rejeição, Thiago Rangel 12,3%, Vladimir Garotinho 12,1%, Sérgio Mendes 10%, Marquinhos Bacelar 8%, Jefferson do IF 5,4%, Carla Machado 4,4%, CVC de Eita Campos 1,7%. Rejeição para Fábio Futuri, Caio Viana 19%, Thiago Rangel 9%, Marquinhos Bacelar 8,4%, Vladimir 6,3%, Jefferson Luiz 2,2%, CVC de Eita Campos 1,3%. Vladimir não lidera rejeição nenhuma. Ele aparece no GPP em segundo, na Iguape, que os Bacelar fizeram, ele aparece em terceiro, e na Prefab Futuro ele aparece em quarto. Caio Viana lidera a reeleição em todas essas pesquisas. Eleição fundamental numa eleição de 2 turnos. Se tiver segundo turno, é como turn-off. Quase sempre, quem vai vencer é quem tem menos rejeição. O que dá primeiro turno é piso. O segundo é teto. Por isso o Bolsonaro perdeu a eleição para Lula no ano passado. A rejeição maior. Quer dizer, como é que você projeta isso? Caso exista o segundo turno, já seria considerado uma vitória da oposição, ou haver segundo turno. E porque a gente acompanha a política há algum tempo, profissionalmente, sabe que é muito difícil alguém que está no poder ter uma rejeição tão baixa quanto o Vladimir demonstra. Como é que você analisa a rejeição nessa possibilidade de segundo turno? E aqui você acredita nessa rejeição tão baixa de Vladimir? Então, pesquisa é um negócio que eu gosto bastante e é difícil você analisar só, por exemplo, só a rejeição. É bom analisar, por exemplo, rejeição com taxa de conhecimento, porque, por exemplo, Marquinhos Bacelar tem uma taxa de conhecimento muito baixa e, ao mesmo tempo, tem uma rejeição muito alta para quem tem essa taxa de conhecimento. Então, a dele é muito mais grave do que a de Caio. É muito mais grave. A rejeição de Marquinhos, pela taxa de conhecimento dele, se analisar friamente todas, é mais grave do que a de Caio. Porque Caio tem recall de 2 eleições municipais, que é o que mais projeta qualquer um dentro do município. Esse recall, essa disputa, ainda mais tendo ido para o segundo turno, como ele,
isso dá uma popularidade, não popularidade, mas uma taxa de conhecimento muito alta, você eleva o conhecimento. Assim como o Vladimir, muito conhecido, tem um sobrenome muito conhecido já, assim. Agora, o que causa espanto em quase todo mundo é justamente a capacidade, porque assim, é o que você falou, rejeição é uma das coisas mais difíceis de reverter. É muito difícil você reverter rejeição. E o Vladimir o fez. Vladimir, sobretudo na pedra, Luiz, aí eu não vou nem falar de pesquisa. Eu vou falar de... Eu queria entrar na pedra na próxima pergunta. Então, mas é só para assim, para você. Eu não vou falar de pesquisa, eu vou falar de feeling, de conversa, de amigos. Eu, por exemplo, até quando eu fui candidato, 90, não 90, mas 80 e tantos por cento do meu voto foram na 98. Né? Eu fui o oitavo, se eu não me engano, mais votado de todos os vereadores da 98. Então, assim, isso lá atrás, 2016. Então, assim, então, assim, é o meu meio. São as pessoas que eu mais converso, que eu mais... E aí eu tô te dizendo, é uma surpresa, assim, tremenda você ter um Vladimir que tinha uma imagem completamente diferente na cabeça dessas pessoas, e essas pessoas hoje não estão só falando assim, não tá só assim, tá elogiando mesmo, tá chegando e falando, rapaz, o menino é bom mesmo, o menino trabalha, rapaz, e aquilo ali que ele fez ficou legal, e aquilo... Cara, isso é muito curioso, por quê? Porque aí, vamos analisar aqui rapidamente, coisa rápida, eu não vou fugir do tema não, mas é só para poder contextualizar. O Rafael é filho da pedra. O Rafael era a grande esperança da pedra. O Rafael foi uma união de mentes que deu certo, que expandiu de dentro para fora. E isso criou uma expectativa muito grande. O Vladimir não. O Vladimir é o contrário. O Vladimir veio pelas marginais, né? Veio pela lateral e entrou. Que é muito difícil, você sabe disso. Historicamente, isso é muito difícil. O que o Vladimir construiu na cidade como um todo, em termos de reputação, é muito difícil. Essa é uma coisa, é um case, sendo muito sincero, a ser estudado. Aí você vai falar, mas o contraste com o governo anterior ajuda. É claro, tudo é contexto. A gente não pode falar de nada isolado, porque tudo é contexto. Mas ajuda por quê? Porque ele soube muito bem gerenciar isso. E, obviamente, administrar a cidade, né, a gestão. Mas o que ele faz nesse ponto que você falou é um absurdo. Eu nunca tinha visto nada parecido em relação, especificamente na 98 e 99, se a gente for da 98 hoje, né? Se a gente for falar de um caso como esse, eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto nada assim. E eu falei aí, você pode perguntar Vladimir em outra oportunidade. Eu não tinha apoiado o Vladimir e tal, mas, mandei uma mensagem para ele no aniversário dele, 13 de janeiro de 2021, né? Primeiro ano. Ou seja, ele tinha 13 dias de prefeito. Eu mandei uma mensagem para ele e falei, rapaz, capricha aí e tal, deixa um legado, porque vai ser seu único mandato. Falei assim para ele. Por que eu falei isso? Porque eu nunca tinha visto nada parecido com o que ele fez, nada, e ele ganhou uma eleição apertadinha ali com o Cário, foram 10 mil votos, diferença, se eu não me engano, em que talvez se não tivesse pandemia, talvez ele não ganhasse. A gente não sabe mensurar isso. Se as pessoas fosse uma eleição normal, a gente não sabe mensurar. Então ele entrou assim, na luta, no trabalho político ali. Agora, o que ele fez a partir disso, aí eu nunca tinha visto. Então, naquele momento, eu brinquei com ele nesse sentido, mas com fundo de verdade, eu realmente acreditava que seria muito difícil dele conseguir, no município que ele estava encontrando, da forma que estava encontrando, com uma imagem que, porque querendo ou não, o Garotinho tem uma história muito grande no município, e todo mundo tem uma história muito grande, qualquer político, você vai pegar Lula, qualquer um que tenha tanto tempo de governo, acaba tendo rejeição elevada. Então, que Vladimir, eu falei, vai ter muitas dificuldades. E o que ele fez
é a coisa mais perto de mágica que eu vi acontecer na política em termos de reversão de rejeição. O áudio, Luiz. Desculpa. Eu pensei em entrar nessa, até fazer junto com a rejeição, mas eu fico com medo de dar muito número, e tanto... eu sei que já conhece os números, mas o ouvinte pode ficar perdido, informação demais acaba sendo informação nenhuma, né? Mas na conversa que você falou que a gente teve, a última conversa que a gente teve, eu falei isso. Escrevi sobre isso recentemente, publiquei sobre isso no dia 15 de novembro. Porque pesquisa é tanto número que aquela coisa, você tem que ir nos principais, né? Eleição, aprovação de governo, espontânea, estimulada, se tiver projeção do segundo turno. Mas realmente, desde que Garotinho se elegeu prefeito a primeira vez, em 89, ele não venceria se a eleição fosse 2 turnos, né? 89 não, 88. Ele não venceria, 89 ou 88, agora estou na dúvida, 89 ou 88, a eleição municipal de Garotinho. Tá sem áudio, Gustavo? 88, a eleição foi 88. A presidencial foi 89, tá certo. Não tinha 2 turnos, se tivesse, a Rockefeller vai levar aquela eleição. O segundo turno vai valer só depois da presidencial de 89, né, que o segundo turno foi Collor e Lula. Mas o Garotinho ali já trazia, ciente que ele tinha uma votação boa na periferia, mas não na Pedra, Adilson Sarmé, do Muda Campos, foi o vice dele, era o cara da Pedra. Depois, para eleger Sérgio Mendes no lugar dele, ele tem que botar um vice da Pedra, Amaro Gimenez. Depois ele vem, do governo Sérgio Mendes, ele vem com o vice Arnaldo Viana, que é um vice da Pedra. Arnaldo Viana, ele sai para ser governador, Arnaldo Viana assume e se elege, não precisava de ninguém da Pedra para Arnaldo era da Pedra. Depois, 2004, 2006, é a única vez que Garotinho, talvez por arrogância, tenta colocar uma chapa puro sangue periferia. Podia que descer. Deu com os burros na água em 2004, deu com os burros na água em 2006. Né? Quando ele volta com Rosinha, o vice é Chicão. Então, depois também, na reeleição de Rosinha, tentou Cirano, mas ele não pôde, também era o cara da Pedra. E Vladimir vem, em 2020, com o Frederico Paes, que é o cara da Pedra. E na Pedra, na 98, que foi 99, 98, mas hoje é só 98, que é a classe média? O que é a Pedra? É a área central. É a classe média, classe média alta, classe alta. Né? Que também se julga grande coisa, não é? Em termos eleitorais, o peso grande é da 75, que define a eleição. É a Baixada da Égua. Né? 98 é o nosso entorno, mas ele lembra muito o Renato Russo, né? E a alta burguesia da cidade não acreditou na história que eles viram na TV. Então, tem que ter uma ressalva em relação a 98, embora nós sejamos dela. Na 98, é a única zona em que Caio, das 4 de Campos, se Caio vence fácil. Vladimir no segundo turno. Caio faz 60,31 contra 36,69. É muita diferença. É muita diferença. São 24 pontos de diferença. Que Caio teve de vantagem, isso não é pesquisa, isso é urna. Caio teve isso no turno de 2020. E a pesquisa GPP de março foi a única que traz um recorte por região, eles botam uma região B que é próxima a 98. Né? Vladimir está com 43,5% de intenção de voto na estimulada e Caio com 21,2%. Se esses números estiverem corretos, e parece que são, porque as duas outras pesquisas, inclusive a Iguapes e Bacelar, meio que confirmaram ela, no geral, significa que Vladimir virou 43 pontos. 43 pontos
é ponto a dar com pau em qualquer lugar do mundo. Aí é proporcional. Pode ser em Pequim ou em Pureza. É muito voto. É um feito estatístico gigantesco. E aí, quer dizer, por isso que eu queria fazer essa pergunta. Aqui você acredita isso? Que primeiro, se você concorda com esses números, com essa leitura que eu fiz, e aqui você acredita isso? Ao governo, ao trabalho, à capacidade de Vladimir, porque assim, Vladimir tem a sombra do pai, tinha muita sombra do pai, e eles têm perfis diferentes, né? Vladimir acabou sendo muito mais, ele não é tanto do embate quanto o pai é muito mais do embate, do enfrentamento, né? Bateu recorde de votos para presidente, tendo essa postura, chegou a ser governador tão novo, com essa postura, construiu muita coisa, então não estou falando que está errado, mas, como eu estou dizendo, a política campista, e a postura do Bacelar e a rejeição ao grupo do Bacelar mostra isso. O campista parece estar um pouco, fadigado em relação a esse embate mais belicoso. Então, às vezes as pessoas, isso é uma leitura que eu posso estar equivocado, elas podem ter feito uma análise sem conhecer o Vladimir, isso para mim não é surpresa, porque eu já conheci o Vladimir, de que ele poderia ter a mesma postura. E o Vladimir sempre foi um conciliador, dentro do que ele pode, dos limites da razoabilidade, ele sempre tentou o caminho da construção. E ele demonstrou isso, inclusive com a pacificação, que não era pacificação, o Lindbergh disse, né? Falou com vocês que era, na verdade, uma trégua, né? E assim, entre várias outras coisas que o Vladimir, através de gestos políticos, construiu. Eu acho que se dá muito a isso. Primeiro, a afastar essa possibilidade de ter essa postura, mostrar, olha só, eu sou muito mais ligado à questão da construção, à questão do diálogo. Eu quero focar na questão administrativa, eu quero focar na recuperação da cidade. E uma outra é a questão econômica. Eu acho que a Pedra, ela está diretamente ligada à questão econômica. E o município hoje vive um momento que assim, há bastante tempo não vive, economicamente falando. Como eu falei no início do nosso papo aqui, quarto em todo o estado, vindo da onde a gente veio, em geração de emprego formal, líder na região norte e noroeste em abertura de empresas, a desburocratização, por exemplo, para abrir empresa, a desburocratização da fazenda em várias questões, tudo isso eu acho que também cai bem à Pedra, né? Além de outras questões, outros programas, mas eu acho que tem muito mais, claro, o Frederico, tanto na eleição contribuiu, quanto contribui também hoje, é uma pessoa muito querida, entendeu? Então, tudo isso novamente, é o contexto, tudo isso facilita, ajuda, mas eu acho que se a gente for dizer uma coisa, é o governo, a forma com a qual o governo aborda os temas que eles são caros, e é a forma com a qual Vladimir aborda a política e a vida. Para muita gente pode ser uma surpresa nesse ponto. E aí, e volto a falar, como você falou, é uma coisa assim, é ponto a dar com pau. Na minha leitura, é histórico. Ele fez o Botafogo ao contrário, né? Ele fez o Manchester City, né? Ele tinha um Arsenal ali, que era rejeição, que era um negócio, e ele atropelou. Né? Então, assim, é uma coisa que, para mim, eu nunca tinha visto, porque eu te falo, sempre ouvi isso dos mais sábios, logo quando cheguei, a política, que a rejeição é complexo, a rejeição é difícil de tirar, e ele, na minha visão, teve essa habilidade muito por conta da reunião de todos esses fatos, da habilidade pessoal dele em dialogar com o terceiro setor, com o comércio, com todo mundo. Eu acho que Vladimir não deixou ninguém de fora nesse governo. E esse é o grande diferencial. Ninguém ficou de fora do diálogo. Ninguém ficou de fora do diálogo. Porque
se esses números da GPP tiverem corretos, a gente vai saber ano que vem, né? Aí não é projeção, é urna. A gente vai saber o zona a zona. Se esses números da GPP tiverem corretos, na comparação, no contraste com o que foi 2020, né, essa virada de 40 pontos, 40 pontos é quase metade do universo, né? 43 pontos, se estiver correta, e aí tem que esperar a confirmação da urna, por óbvio, é um feito histórico, porque o grupo desde 89 quis isso, não, logicamente, assim, como você falou, Garotinho tá na história. Mas o político de campo desde no PC é ponto. Eu não posso se você goste dele ou desgoste. É questão de bola na rede. Roberto, só um adendo. Roberto Henriques, mesmo brigado com o Garotinho à época, chegou para mim num café que ele adora ficar ali no Carrefour, ali, aquele café que tem na entrada do Carrefour, ele encontro com ele direto ali, coincidência. Até encontrei a última vez, ele estava estilo Che Guevara, um cabelão, barba, enfim. Eu encontrei com o Roberto Henriques ali, ele brigado com o Garotinho. Aí eu achando que ele ia reclamar porque eu ia falar de Garotinho, falando, pô, o Garotinho fez um negócio bacana, assim. Ele foi e falou assim, Garotinho, independente do que eu acho, independente de qualquer coisa, qualquer um acha, Garotinho tem saldo histórico. E ele falou justamente o que você falou. Um dos maiores políticos da região inteira. Desde o Peçanha é maior porque chegou presidente. Garotinho foi governador, elegeu o esposo mesmo governadora. E em 2002 passou Ciro Gomes no primeiro turno, quase passa o José Serra, apoiado pelo governo Fernando Henrique, para fazer o segundo turno com o 2002, um pouco. E quebrou, ele bateu o recorde naquela ocasião. A Marina depois foi ter mais votos, mas bem depois ele bateu o recorde de votação de um candidato colocado a primeira vez, na primeira disputa. Ele foi o primeiro candidato a bater a marca de mais de 15 milhões. Ele fez 15 milhões de votos, exatamente. O que eu quero dizer é o seguinte, esses feitos são inegáveis, né? Estão na história, né? Brigar contra eles dá ponto de fato. Você pode, a despeito desses fatos, não gostar de Garotinho. Perfeito. Você não pode negar que esses fatos são fatos. Como diria lá o senador dos Estados Unidos falecido, McConaughey, você tem direito às suas próprias opiniões, não aos seus próprios fatos, né? Isso é fato. Vladimir, logicamente, que não tem esse currículo. Talvez não venha a ter nunca, né? Aí é o futuro. Mas, em termos de campos, se essa GPP de março se confirmar na urna daqui a 10 meses, é um feito porque Garotinho e Rosinha tentaram e nunca conseguiram, né? É uma marca singular, que tornaria ele realmente diferente dos pais. Agora, essa eleição também, a gente sabe que passa por governabilidade. As maiores crises desse governo e a maior derrota política que ele teve foi no legislativo, né? A perda da mesa diretora, né? Por um voto, né? Enfim, o contexto, se o cara assinou termo, orou e tal, aí depois... Cara, é política. Infelizmente, ou não, a palavra não é, né? Enfim. Mas ganhou, o fato que ganhou, porque bola na rede, ganhou. E nesse ponto, o governo Vladimir teve dodói mais cedo do governo Rafael. O governo Rafael vai perder a Câmara na virada de 2021 para 2022. Perdão, de 2019 para 2020. Né, que Campos chega a entrar sem orçamento. Ele entra sem orçamento aquele ano. Lá na época o G7, liderado por Igor Pereira, ligados ao Bacelar, aquele movimento. Vladimir foi em maio. A ruptura começou em maio. Foi um negócio do Código Tributário. Perdeu 3 vereadores de bobeira, de graça. Já disse para o Vladimir aqui que errou. Fábio Ribeiro disse que errou. Frederico Paes disse que errou.
que deu de graça Bruninho Viana, Fred Machado e Rafael Twin. Deu de graça a proposição. Enfim, qual a importância? Você falou aí em dificuldades bacelar que você enxerga para montar nominata. Tem que ter um puxador. Mas também acomodar o bando de aliados que o Vladimir amealhou nesses 3 anos, quase 3 anos, também é tão complicado quanto se não for mais. Como é que vocês estão pensando no nominata? Então, primeiro, vamos falar rapidamente sobre essa questão da Câmara. De fato, o Rafael teve, durante quase todo o governo, 21 vereadores. 21. Só tinha 4 na oposição. Então, assim, mas na minha opinião, humilde opinião, isso só mostra o quão equivocada foram as prioridades. Se trabalhou muito bem essa parte, de fato, no governo Rafael. Mas, primeiro aperto, vamos cancelar os programas sociais. Aí foi 1 a 1 sendo assassinado. E eu, enquanto superintendente à época, foi um motivo de eu ter ficado muito magoado, sou pela imprensa. Não tive qualquer tipo de briefing, não tive qualquer tipo de coisa. E não fui só eu, a grande maioria. Eu sei porque eu conversei com várias pessoas. Não fui avisado pela comunicação, nada. Eu soube pela imprensa. Primeiro ponto. Isso foi a primeira vez que eu pedi para... Estou falando sério. Pedi 4 vezes para sair na época do governo Rafael. E por eu gostar muito dele, a gente conversar e ele me mantendo. Mais um ponto que me deixou muito triste foi esse. Saber dessas coisas via imprensa. E uma coisa que me era tão cara e enfim, são os programas sociais. Habilidade política houve, mas ao mesmo tempo, vamos contextualizar. Não tinha à época também alguém tão empoderado quanto hoje tem na oposição, que é o Rodrigo Bacelar, né, que a gente pode até, e muitas vezes, dizer que não é o governador de direito, mas é o governador de fato em muitas ocasiões. Eu não tenho medo de dizer isso, não. Pelo menos é a leitura que eu faço em vários movimentos que a gente vê acontecer. Né? Eles são muito, muito bem relacionados, os dois, e o Rodrigo tem uma influência grande no governo. Eles construíram muita coisa juntos. Né? E Rodrigo, como você colocou, Rodrigo é muito habilidoso. Rodrigo é muito habilidoso, bastidor, enfim. Mas aí você não tinha, naquela época, um poder político e aquisitivo, vamos dizer assim, tão grande quanto é hoje. Primeiro ponto, para atrapalhar. E segundo, é a prioridade. Se focou muito nisso e deixou-se o resto de lado. Agora, hoje, nós temos a maioria na Câmara. Acho que teremos, não posso falar pelo prefeito, não cabe a mim essa parte, eu só posso, como analista, né, como jornalista aqui, como secretário, falar que eu acho que teremos uma quantidade razoável de partidos para todos os pré-candidatos, secretários, vereadores, e Vladimir, Thiago, as pessoas aqui envolvidas nessa área sabem muito bem montar isso, sabem trabalhar muito bem a questão política eleitoral, assim, tem muita competência, o próprio Garotinho também, né? Enfim, então acho que eles vão saber levar isso muito bem. Mas hoje nós temos a maioria, e como a gente estava falando aqui, eu acho que para eles, a gente hoje ter a maioria é até bom, porque eles precisam mesmo. Eles não vão ter espaço assim, não vai ter nominata. Espaço vai ter, partido vai ter pela influência do Rodrigo e tal, mas não vai ter nominata. Vai faltar gente. A não ser que eles façam um grande blocão. Mas eu não sei o que está acontecendo lá no quintal deles, eu não sei. Eu sei que vai ser complexo, não vai ser fácil, entendeu? Vai ser muito, muito complicado. Como é que a gente para e analisa hoje o que eles têm como vereadores e separa por partidos? Aonde vai ter o meio, a rabeira, como é que vai ficar isso? Isso é muito difícil, essa leitura eu não consigo fazer, porque eu não sei o que eles têm lá de fato, mas não vai ser fácil. Eu acho que
a estratégia talvez melhor seria um blocão mesmo, talvez 2 partidos recheados ali com 2 puxadores na ponta, que eu não consigo ver. Ali vai ter gente que vai ficar pelo caminho. Tem jeito. Bom, 8h39, ainda tem a questão da cota de gênero, né? Não é feminina, é cota de gênero. É outro desafio para todos os partidos, né? Também montar a sua nominata aí para proporcional. Ô, eleiçãozinha complicada essa tal de eleição proporcional, tá doido, minha nossa. Bom, deixa eu pedir licença novamente, meu caro Gustavo e Aloysio, rapidamente, o pessoal que está nos acompanhando. Edmundo Siqueira está aqui nas redes sociais, aqui, deixando aqui sua impressão também, falando aí sobre essa questão da próxima eleição, enfim, daqui a pouco a gente traz esses comentários também. Rapidamente aqui o intervalo, meu caro Gustavo e Aloysio, a gente volta a seguir no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.